Olá, nós chegamos à aula 3 do nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. E hoje, além dos líderes de mordomia cristã, nós temos a alegria de receber os nossos líderes da ASA também. E juntos vamos aprender com o pastor Wendel Pacheco como os líderes da ASA e de mordomia podem trabalhar juntos desenvolvendo o aspecto dos talentos da mordomia cristã. Acompanhe essa aula a partir de agora. Olá amigos, tudo bem? É uma alegria podermos estar juntos nesse encontro de formação de líderes de mordomia cristã e ação solidária adventista aqui da Associação Planalto Central. Eu tenho uma aula com vocês nesse momento e onde juntos nós vamos aprender um tema muito importante em como a gente pode relacionar esses dois ministérios tão importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente, quando olha para ação solidária e mordomia cristã, a gente acaba imaginando áreas completamente diferentes. Parece que não há nenhuma relação em esses dois ministérios. A gente olha para a ação solidária e vê um ministério muito mais ligado às ações externas da igreja, às ações voluntárias, e mordomia cristã, a gente acaba também tendo aquela ideia de que esse ministério só trata de dízimos e ofertas. Mas a aula de hoje, ela tem a missão de fazer com que a gente tenha um olhar adicional e uma outra forma de enxergar essas duas áreas tão importantes da igreja e como a gente pode desenvolver ações, projetos e programas para que a igreja adventista aqui na nossa região possa avançar. Eu quero falar um pouquinho de que a igreja adventista ela tem uma missão e você tem que ter essa missão no coração. Você que é líder de igreja, você que é membro de igreja, você tem que entender que a nossa missão, ela se reduz em duas palavras principais: servir e salvar. É quando cada membro ele desenvolve a capacidade de olhar o próximo como alvo das suas ações e quando também nós conseguimos olhar para as pessoas com a disposição de ajudar elas a se desenvolverem nessa vida, mas, sobretudo, a prepará-las para a eternidade. Há um diferencial. Como missionários, nós temos a missão de não só atender às necessidades locais, emergenciais, pontuais das pessoas que vêm às nossas comunidades, das pessoas que nós entramos em contato, mas, sobretudo, nós precisamos olhar para cada indivíduo como um candidato ao reino dos céus. E quando a igreja e os seus ministérios, os seus líderes, a sua comunidade local, junto com o seu pastor distrital, a gente consegue desenvolver ações e projetos linkados à missão adventista do sétimo dia, nós reforçamos a nossa identidade como povo que aguarda a breve volta do Senhor Jesus. Existem 3 textos que eu queria compartilhar com você, que você pode aí acompanhar no seu material também, abrindo a sua Bíblia. O primeiro texto é um texto bem conhecido, bem clássico e bem adventista. Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, nós encontramos ali as 3 mensagens angélicas. E você sabe que há um chamado de Deus para mim e para você, para que nós possamos proclamar o Evangelho eterno. O que é proclamar o Evangelho eterno? Às vezes a gente acaba achando que a nossa missão ela vai apenas naquela pregação sistemática no púlpito ou em ações de evangelismo pessoal, como estudos bíblicos, classes bíblicas. É claro que o evangelismo ele passa por esses ambientes, mas as 3 mensagens angélicas elas reforçam e elas nos fazem lembrar a nossa missão primordial de sermos evangelistas, de sermos mensageiros e como detentores desse evangelho eterno, nós temos a missão sublime de compartilhar com todas as pessoas, de todas as tribos, lugares, esse evangelho que um dia alcançou a você, que também um dia me alcançou, e então a gente poder pregar o evangelho do reino de Deus. Mas há um outro texto, e eu quero convidar você a ler lá em Gálatas, no capítulo 3, o verso 28, e esse texto, ele nos faz lembrar de que não há, como diz o texto aqui, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês sois um em Cristo Jesus.
Depois que a gente entende a nossa missão de proclamar as verdades do Evangelho eterno, nós temos agora a entender de que nós somos um corpo. E esse corpo, ele não tem distinção, ele não tem diferença. E esse Evangelho, ele precisa passar por cada membro, por cada parte desse corpo, mas também ele precisa sair da esfera local, ele precisa sair das paredes da igreja, aí da sua igreja, do seu distrito, e ele precisa então invadir o Distrito Federal, o entorno, o Brasil, a América do Sul e o mundo. Porque se tem uma coisa que nós, como povo do Advento, temos que ter, é essa sensação de alegria, de motivação em a gente poder partilhar essa alegria, essa certeza de compartilhar o Evangelho eterno. E diante disso, a gente consegue observar as possibilidades que o Evangelho traz para mim e para você. Jesus, quando ele estava pregando ali em Jerusalém, ali na Judéia, Jesus ele se preocupava além das necessidades espirituais. É claro que as necessidades espirituais era a grande preocupação de Jesus. Mas a gente pode perceber através dos milagres, através das conversas que Jesus tem com vários personagens, em vários encontros, a gente vê que Jesus ele vai além da pregação bíblica. E ele acaba unindo o elemento do evangelho com a disposição de poder ajudar as pessoas. Há um outro texto também, e esse texto está lá em Mateus, no capítulo 25, o verso é o 40, e o texto diz: o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está aqui nos lembrando, amigos, de que a capacidade de pregarmos o evangelho, com também a capacidade de podermos atender às necessidades das pessoas, isso torna a pregação do evangelho algo ainda mais amplo e ainda mais efetivo no processo de transformação, de conversão e de preparação de pessoas para a eternidade. Quando a gente vai olhar para a asa e a gente vai deixar um pouquinho aquele olhar apenas assistencial, emergencial, e a gente vai entender literalmente qual é a missão desse ministério que é chamado de Ação Solidária Adventista. E eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui, um pouquinho do contexto histórico, de onde a Igreja Adventista ela começou a trabalhar com esse princípio, com essa preocupação de alinhar a mensagem do Evangelho com também atender as pessoas, a comunidade que estava em volta da igreja que estava surgindo. Nós vamos lá para o ano de 1850. A gente está falando de um período ainda antes da organização institucional da igreja. Nós estamos ali falando do movimento adventista e nessa data, os adventistas sabatistas, eles então nomearam uma pequena comissão para atender às necessidades daquelas pessoas carentes. Olha aí, a gente está falando de um período antes da organização. Depois disso, a gente vai vendo esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento das ações. Em 1860, a gente tem a primeira publicação de um pedido de ajuda para fundos de assistência humanitárias, onde a igreja envia para os seus membros ali na América do Norte e ainda aqueles membros que estavam conhecendo a mensagem na Europa e em outros continentes. E depois disso, em 1874, a gente tem ali em Battle Creek o surgimento das Dorcas. Você vai se lembrar que até pouco tempo a ASA, antes de ser chamada de ASA, era conhecido como Dorcas. Era um ministério basicamente desenvolvido pelas irmãs da igreja. Isso durou muito e aqui no Brasil foi muito forte na década de 60, 70, 80 até início dos anos 90. Em 1893, nós temos a Associação Médico-Missionária Beneficente, que é implementada e onde vai então levar esses recursos que são levantados para a igreja nos locais aonde os membros e as pessoas com necessidades estavam. Quando a gente vai para 1902, você vai ouvir agora uma outra expressão muito conhecida da Igreja Adventista. Nós tivemos a criação, a implantação da campanha de recolta. E você vai se lembrar, e talvez você já recoltou muito aí no passado, e em 1902,
esses projetos eles são levantados, esses recursos são levantados diante de projetos que a Igreja Mundial estava desenvolvendo, e esse recurso arrecadado nas recoltas, ele era destinado para esses projetos. Quando a gente vai para 1983, a gente tem a consolidação daquilo que a gente conhece muito bem, que é a ADRA, que é a nossa Agência Adventista de Recursos. Nesse período, a ADRA começou a estabelecer vários projetos pontuais, especialmente aqui na América do Sul. Projetos odontológicos, projetos de saúde, projetos em regiões ali ribeirinhas do norte do país. E a ADRA, ela começou a ser conhecida de maneira nacional, junto com parcerias que a igreja estabelecia com instituições comunitárias. Já em 2010, a igreja faz uma reorganização e ela trabalha com uma forma mais local. A ADRA continua desenvolvendo projetos maiores em parcerias com instituições, inclusive municipais, estaduais, federais, mas agora cada igreja local ela tem um núcleo, vamos dizer assim, um ponto, e a gente agora conhece como ASA, Ação Solidária Adventista. E 2025, aqui no Planalto Central, nós temos mais de 350 pontos, núcleos locais nas igrejas aqui do nosso território. E a gente consegue, então, a perceber como que aquilo que começou ainda lá em 1850, e esse processo vem continuando, vem desenvolvendo, milhares de pessoas são atendidas com esses projetos, e hoje, 2025, nós temos a oportunidade de poder servir e cumprir a missão através da Ação Solidária Adventista. E o que isso tem a ver com mordomia cristã? Eu já falei, e você sabe muito bem, mordomia, ela tem uma filosofia, uma missão e um propósito. E ela vai além de trabalhar os aspectos da fidelidade. Faz parte. Mas a mordomia, ela tem uma filosofia onde tudo de mim deve estar em resposta a Deus. Ou seja, a mordomia cristã, ela trabalha o nosso desenvolvimento integral. Ou seja, a nossa formação espiritual, e ela passa pelos nossos relacionamentos, e ela vai nortear também as nossas ações missionárias. É por isso que, quando nós falamos de mordomia, nós temos que lembrar que temos uma missão. E a missão da mordomia cristã é apoiar ativamente a missão da igreja, que é fazer novos discípulos, não apenas conquistar novos membros, mas o que nós realmente desejamos é formar novos discípulos e novos missionários para que esse processo ele possa continuar, que é o processo do discipulado. E, acima de tudo, o que nós queremos são mordomos fiéis e membros espiritualmente ativos e envolvidos com a comunhão com Deus de maneira diária. Quando a gente vai para o propósito, nós entendemos que a mordomia ela tem esse propósito de promover o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada membro. Você entendeu? E você percebeu que a partir de agora a gente deixa o foco apenas da fidelidade, que faz parte, que é necessário, mas a gente agora está trabalhando uma formação e um crescimento integral para que cada membro ele entenda o seu papel e ele possa então se colocar à disposição para servir e, acima de tudo, para salvar. Agora, líder, você que é líder na sua igreja, a gente precisa mudar alguns conceitos. E essa visão, essa mudança, ela passa por você, líder, trabalhando junto com o seu pastor distrital. Quando a gente fala de uma liderança integradora, nós precisamos ajustar e até mesmo reprogramar o foco da nossa liderança. Você, como líder, eu sei que você faz o seu planejamento, você pensa nas ações externas que você trabalha aí no seu distrito, mas uma liderança integradora é uma liderança que deixa de olhar apenas para o seu ministério e ela passa então a olhar para a sua realidade. E isso envolve um partilhar da liderança com os seus colegas. Então, é quando a gente deixa aquela visão centralizada, centralizadora no ministério que eu fui nomeado, e eu então começo a olhar para cada ministério da igreja como uma ferramenta para que toda a igreja possa desenvolver ações
sociais, mas sobretudo ações missionárias. Você está entendendo? A gente então começa a integrar e a gente vai fazendo da liderança da igreja uma comunidade ativa, ou seja, todos os líderes devem trabalhar de forma integrada, juntos. A gente agora não fala mais de projetos ou programas da ASA, da Escola Sabatina, do Ministério Jovem, mas agora a gente fala de projetos, ações que vão dinamizar toda a igreja, independente da área, da faixa etária, e a gente então vai ter uma igreja viva. Para que a gente possa ter uma igreja viva, a gente precisa ter uma liderança integradora e, sobretudo, uma liderança que não fica focada simplesmente ali no seu quadrado, no seu ministério, mas uma liderança que tem um olhar que vai além ali da sua ação, da sua área que foi designada. Você tem que entender que nós somos chamados para esse momento de revolução. E revolução passa por ações sociais, mas também ações missionárias. Nós não podemos perder o nosso foco. E a ASA, às vezes nós somos tentados a simplesmente focar nas ações assistenciais. Atender aquelas pessoas que passam ali na igreja, aquelas pessoas com uma cesta básica, aquelas pessoas que precisam de agasalho, distribuição de alimento a pessoas em situação de rua. Tudo isso é importante. Mas nós temos que entender que elas podem acontecer, elas devem acontecer, mas elas precisam estar integradas a um projeto de missão para que a gente possa atender de maneira física, de maneira real, mas, sobretudo, o que a gente realmente deseja é que a gente possa ter nessas pessoas novos amigos, pessoas que a gente vai acompanhar, pessoas que a gente vai discipular, pessoas que a gente vai trazer para a comunidade, ali para a nossa igreja, e pessoas que a gente vai acompanhar até a volta de Cristo Jesus. Por isso, esse ajuste de foco precisa acontecer com você, líder desses ministérios aí na sua igreja local. Estimule. Cobre isso do seu pastor, partilhe essas ideias com os seus colegas aí nas comissões diretivas da igreja. Isso vai ajudar você a trazer essa ação integradora e fazer da sua igreja uma igreja forte, uma igreja viva e, sobretudo, uma igreja muito missionária, preocupada em cuidar de pessoas e levar essas pessoas para o céu. Bom, a visão é necessário a gente entender que para a gente mudar essa visão, nós precisamos passar por uma metamorfose. E essa metamorfose, essa mudança, ela acontece quando nós temos a oportunidade de transformar vidas. E o que nós estamos aqui falando, e o que o nosso real desejo é de que vidas sejam transformadas. A missão da igreja não é simplesmente apresentar o evangelho. Não é simplesmente atender às necessidades, né? Comida, roupa, mas a missão da igreja, ela vai diante destas coisas, mas sobretudo em transformar pessoas em discípulos, em filhos, em amigos de Cristo Jesus. E é por isso que o propósito desse guia, dessas aulas que a gente está participando, tem a missão de dar suporte, elementos, ferramentas para que a gente possa contagiar toda a nossa comunidade local com essa alegria da gente poder ver vidas sendo transformadas. Agora, falando um pouquinho mais especificamente, como que a mordomia cristã ela pode, então, ajudar você, líder de ASA, ou você, líder de ministério, a gente, então, trazer essa mudança, essa quebra de paradigmas e essa metamorfose aí na sua igreja local? Bom, primeiro, o Ministério de Mordomia, ele é um ministério que trabalha com capacitações, com treinamentos. E esse ministério ele tem a missão de colocar na nossa mente, colocar no nosso coração os princípios da mordomia cristã. Nós conhecemos os famosos 4 T's, né? Tempo, talento, tesouro, testemunho. E isso a gente começa então a entender essa visão integral, essa formação espiritual. A mordomia cristã, ela trabalha com aspectos espirituais. E você tem que ter isso muito claro no seu coração. É por isso que a gente então precisa despertar todas as áreas espirituais da nossa vida. É bem verdade que às vezes a gente é muito forte, a gente se dá muito bem com atividades específicas na igreja. E aí, às vezes, a gente acaba deixando outras áreas espirituais um pouquinho de lado. E a mordomia cristã
tem essa missão de nos capacitar, de nos orientar e de alinhar o nosso coração e a nossa vida espiritual a esse processo, então, de crescimento e de busca pela maturidade espiritual. Além da capacitação, a mordomia cristã, ela reafirma o nosso estilo de vida. E como adventistas do sétimo dia, nós temos que entender que há um estilo de vida pela qual o adventista ele vive em união com a sociedade. Às vezes nós somos tentados a abrir mão de princípios para a gente se tornar parecido com as pessoas que a gente tá buscando. Nós temos que entender que a nossa identidade como cristãos, como seguidores da palavra de Deus e como adventistas do sétimo dia, ela nos lembra de que, mais do que nunca, nós precisamos ser fiéis, firmes aos princípios bíblicos, proféticos e aquilo que a igreja nos orienta em relação ao nosso estilo de vida como cristãos. Depois disso, a mordomia cristã ela precisa trabalhar não com cobrança, mas ela precisa trabalhar com a motivação. E a maior motivação que a gente pode ter é a motivação espiritual. É quando a gente permite que o Espírito Santo ele vai nos moldando, ele vai cuidando da nossa vida, ele vai corrigindo, ele vai produzindo um reavivamento, mas ele também produz reformas internas e externas na nossa vida. Às vezes nós somos muito também tentados a cobrar muito, mas nós temos que entender que todos nós precisamos passar por esse processo de motivação, de crescimento e de desenvolvimento para que a gente então possa se tornar um cristão maduro diante do Senhor. Depois, a mordomia cristã, ela trabalha com a beneficência sistemática. E aí chega um ponto que eu gostaria que você pudesse ter uma atenção especial. Quando a igreja entende o princípio da fidelidade, quando a igreja entende aquilo que refere-se a dízimos e a ofertas, a igreja ela avança nessa compreensão de que esses recursos eles são usados para que o reino de Deus possa se expandir. Especialmente ofertas. O Ministério da Mordomia, ele pode tirar dúvidas, ele pode aconselhar e ele pode explicar para a sua liderança, para a sua igreja local, como que as ofertas de forma planejada, sistemática, proporcional, elas podem atender todos os ministérios ali da sua igreja e se aquela oferta ela vai atender todos os ministérios da sua igreja, com certeza ela vai atender os projetos que estão ali liderados pela ação solidária. Então, a gente acaba evitando aquelas campanhas, né, aqueles pedidos ali para toda vez que surge uma situação e a gente coloca no coração de cada membro de que ele precisa ser um dizimista, mas, sobretudo, ele também precisa ser fiel, ofertante, pactuante. E entendendo que o pacto ele ajuda tanto as necessidades locais, da sua comunidade local, mas também a comunidade regional e a comunidade mundial da igreja e dos projetos que a igreja atende. Outra coisa, o Ministério da Mordomia ele pode ajudar a liderança da ASA e os líderes da igreja a resgatarmos aquele princípio de compartilhar as verdades bíblicas. E a gente pode, então, nesse princípio, ressurgir classes bíblicas, pequenos grupos, ou seja, movimentos missionários através dessas estruturas que são geridas pelo Ministério e pelas ações da Ação Solidária Adventista. Há uma diferença de ações assistenciais e de ações de desenvolvimento. As ações solidárias da ASA, elas transitam nessas duas plataformas. Para que você entenda um pouquinho da diferença, a gente tem que entender que as ações assistenciais são aquelas mais rápidas, emergenciais. Por exemplo, distribuição de alimentos, cestas básicas, sopão, ou seja, são aquelas ações que vão assim se tornando rotineiras, rápidas. Distribuição de roupas, os bazares que acontecem nas nossas comunidades, distribuição de móveis e utensílios domésticos, distribuição de produtos de higiene e limpeza, distribuição de material de construção. Então, essas ações aqui são exemplos de ações assistenciais, pontuais, rápidas, emergenciais. Quando a gente fala de ações de desenvolvimento,
nós estamos falando de ações que têm duração de médio e longo prazo. E aí a gente está falando de formação de pessoas. A gente está falando de colocar ou de criar habilidades nas pessoas que são atendidas aí pelos núcleos locais da ASA. E a gente tem, por exemplo, cursos de capacitação. Que tal? Um curso de panificação na sua igreja, um curso de corte e costura, um curso de elétrica básica. Além da gente poder estar trazendo um atendimento àquelas pessoas, nós estamos ensinando essas pessoas a desenvolverem uma profissão, uma atividade que vai, de forma mais constante, plena, ajudar para que ela então possa ter a sua renda, ela possa então se desenvolver e ter uma melhor qualidade de vida, não só ela, mas também a sua família. A gente pode ajudar também na elaboração de currículos de orientação. A gente pode, como núcleos da ASA, criar grupos, e na sua igreja local você vai ter, né, pessoas que são talvez empresárias, pessoas que têm um pequeno negócio, pessoas que são ali pedreiros, né, eletricista, e isso pode ajudar a gente poder compartilhar essas pessoas que estão sendo atendidas com esses irmãos, com esses parceiros ali da sua igreja local. Outra ação que é um exemplo de ação de desenvolvimento. Por exemplo, os cursos como deixar de fumar e beber, cursos de prevenção ao uso de drogas, curso de administração financeira. Isso é muito importante. A gente poder ensinar as pessoas a desenvolverem um planejamento financeiro, a se livrarem das dívidas, a economizar, e então a gente vai tendo esse fortalecimento de vínculos, mas também fortalecimento de pessoas. E caminhando para a nossa conclusão, a gente vai agora para as nossas dicas finais. São dicas que você pode aí colocar em prática na sua realidade. Converse com o seu pastor, converse com a sua liderança. Por exemplo, a volta da recolta. Nós temos aqui na nossa região ações que são realizadas pela ADRA, pela Agência Adventista de Recursos, mas também você pode desenvolver projetos locais aí na sua comunidade. O Serviço Cristão, na página 167, nos lembra que um dos novos planos para nos aproximarmos dos descrentes é a recolta. É quando a gente apresenta a igreja, quando a gente apresenta a missão para aquelas pessoas que talvez tenham um comércio, um empresário, e onde a gente pode apresentar esse papel social e missionário que a igreja tem. E Ellen White também diz que esses donativos para as missões, em muitos lugares, durante os anos passados, ele tem demonstrado um sucesso, trazendo bênçãos a muitos. É quando a gente começa, então, a contar e apresentar o sonho da gente poder ajudar mais pessoas. Então, que tal você colocar aí na sua igreja um projeto bem feito, bem estruturado da recolta para poder apoiar um projeto aí local ou também os projetos aqui da ADRA na região do Distrito Federal em torno. Outra ação que é muito bacana, é uma ideia muito legal que tem acontecido em muitas igrejas, é a Festa das Primícias. A Festa das Primícias é um sábado dedicado onde a igreja se prepara, uma organização especial, uma ornamentação diferente. E neste sábado, os membros são convidados a separarem uma oferta especial, mas também alimentos, cestas básicas, para que eles possam então ser destinados às pessoas que são atendidas pela ASA, pela Ação Solidária Adventista. E esse é um sábado muito especial. Nas igrejas onde tem acontecido esse projeto, muitos têm se emocionado, e a quantidade de recursos que são levantados em recursos em financeiros, mas também em recursos de alimentos, potencializam as ações que acontecem aí nos núcleos locais das nossas igrejas. Então, vale a pena. Essa é uma ideia que eu acho que a gente conseguiria colocar em prática em todas as nossas igrejas aqui na Plaque. E por fim, quando a gente movimenta toda a igreja para a gente poder ter uma ação integrada. E aí você pode envolver os ministérios da igreja, Escola Sabatina, a Tesouraria, os clubes de desbravadores e aventureiros, o Ministério da Mulher, o Ministério Jovem, o Ministério da Família. Lembra daquelas ações de desenvolvimento, que são ações de médio e longo prazo? Você pode, então, partilhar com os seus amigos, com os seus parceiros de ministério, para que eles possam ministrar cursos
ligados à faixa etária, ligados às habilidades que eles têm, para que o fardo, né, para que a missão seja compartilhada e a gente então tenha uma liderança preocupada em atender. Você está entendendo? Como que a ação solidária, a mordomia cristã vai trabalhando para que a gente possa ter uma liderança mobilizadora, uma liderança integrada, e isso vai movimentar a sua igreja local. E eu tenho certeza, o céu, o nosso Deus, vai ficar muito feliz e a gente vai ver muitos desses frutos, não só aqui nessa vida, mas sobretudo na eternidade. E eu termino a nossa aula com esse texto. Ellen White diz no livro Beneficência Social, página 17, na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados, de maneira que sempre tenhamos os pobres conosco, a fim de que sejam no coração humano um constante exercício dos atributos do amor e da misericórdia. Deus colocou pessoas ao nosso alcance, porque o desejo dele é que nós possamos atender, cuidar dessas pessoas, diante das suas inúmeras necessidades. E eu tenho certeza, você vai concordar que nós estamos vivendo num mundo muito difícil, num mundo marcado pela dor, pelas desigualdades, pelo sofrimento, pela falta de muita coisa. Mas a igreja se levanta como um movimento que tem a missão de trazer o evangelho eterno, mas também de atender às necessidades mais simples, mais básicas, conduzindo pessoas a uma nova vida nessa terra, já, mas sobretudo a uma nova vida, à eternidade. Que Deus te abençoe e que o seu ministério seja uma bênção, que a sua igreja seja uma igreja viva e nós possamos estar muito em breve no céu com todas essas pessoas que um dia você e a sua igreja conseguiu atender. Um grande abraço, Deus te abençoe.